Graça, misericórdia, paz e alegria. Amém? Alegria, claro, sempre estar aqui e também é nossa casa, né? Toda vez que venho aqui eu me sinto, não somente sinto em casa, como tenho a certeza de que estou em casa. Nasci e cresci em Barra do Garças, tenho toda a minha história aí na cidade, quer que eu caminhe onde vá, sempre me lembro de coisas desde pequenininho. Que aprontei, o que fiz, então faço parte da história da cidade. E estava meditando nisso esses dias, estava aqui descansando. Por mais que eu me sinta em casa, tenha certeza de que estou em casa, aí eu fui pego que ainda me falta uma certeza que eu ainda não estou na minha casa. Não é falta de Vila Rica, mas é falta da nossa casa. É interessante isso porque à medida que nós vamos nos aproximando da volta de Jesus, eu creio profundamente que essas coisas começarão a fazer parte de nós. O apóstolo Paulo diz, ele está bem próximo da morte, ele diz para Timóteo que ele já estava quase sendo derramado por libação, estava próximo da sua partida. Ele diz que existe uma coroa que estava aguardando por ele nos céus. Ele diz que essa coroa também aguarda a todos aqueles que amam a volta de Jesus. E amados, todos nós sabemos, os irmãos com certeza sabem, têm sido ensinados, têm recebido revelação vasta de Deus aqui, revelação do Senhor, no que diz respeito a esse tema. Uma das coisas que vão começar a ser muito real em nós nesses dias é esse desejo no coração para ver Jesus. É uma palavra lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 10, quando Samuel encontra com Saul, ele vai mandar Saul embora de novo, novamente, para o seu pai. Quando eles vão se despedir, ele diz uma série de coisas que iria acontecer com ele. E uma das coisas que ele disse para Saul é: sua volta para casa, você vai encontrar um grupo de profetas. O Espírito do Senhor virá sobre você e você profetizará. E você será novo homem. Creio que tem muitos textos relacionados com esse tempo que nós precisamos começar a conversar com o Espírito Santo. Gosto muito desse texto, como não tenho como a gente ter muitas preferências, mas me chama muito a atenção quando Samuel usa essa expressão. Que o Espírito viria sobre ele e ele se tornaria novo homem. E essa é a diferença, o pastor Silas tem tratado, a gente tem visto, tenho visto há alguns anos ministrado, mesmo sem saber, sem usar esse tema lá em Vila Rica. Essa questão de ser um novo homem, ser uma nova criatura todos os dias. É muito difícil, amados, talvez impossível uma pessoa dizer que tem uma relação com o Espírito Santo diária e todos os dias ele não ser uma nova pessoa. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E as más companhias corrompem os bons costumes. Relacionamento com o Espírito nos faz uma pessoa diferente. Todas as vezes. Todo o tempo que nós relacionamos. E olhando para esse tempo, os textos que eu quero abrir hoje, não quero
usar a expressão de pregar, somente nós conversarmos algumas coisas relacionadas a isso. E coisas que nós devemos, eu creio profundamente que nós devemos conversar com o Espírito Santo. Algumas coisas precisam começar a gerar dentro de nós um certo tipo de crise, porque dentro dessa crise gerada em nós, nós vamos levar isso ao Espírito e procurar, através de conversas com Ele, entendermos os dias em que vivemos, entender as situações em que vivemos, por que vivemos tais situações, por que sentimos tais coisas, o que precisamos manter, o que precisamos resolver, o que é preciso permanecer, atitudes que precisam ser removidas, interrompidas com urgência, posturas que devemos tomar nesse tempo, como convivermos de maneira fiel com Jesus nesse tempo sem negarmos a nossa fé. Nós vimos claramente, creio que os irmãos que têm prestado atenção nesses últimos dias, a partir de 2020 para cá, houve um aceleramento muito grande no que diz respeito a essas coisas dos últimos dias. Muito, o Senhor autorizou que o homem pudesse cumprir certas coisas dentro de suas atitudes e correspondesse ao texto relacionado aos últimos. E quando nós olhamos e começamos a perceber isso, creio profundamente que nossa postura era precisa ter uma postura que se adeque, seja adequada à revelação de Jesus no que concerne a esses dias. Por quê? Porque, amados, tudo que nós fazemos como ser humano hoje está dentro de uma revelação específica a respeito dos últimos dias. Esses dias, conversando com os irmãos lá, Vila Rica, eu os desafiei a nós meditarmos em algo que Jesus diz para nós. Lucas 18, ele diz assim, ele faz uma pergunta bastante interessante. Ele diz assim, quando o Filho do Homem vier, porventura, ele achará fé? Então, acredito que nós precisamos de dar bastante atenção nesse tempo para a revelação. Eu creio que tudo que nós vivemos, eu convivo com os irmãos aqui, às vezes desde pequenininho, desde muito jovem, com muitos irmãos. A relação que nós tivemos com o Espírito nos trouxe até aqui. Mas o preço que nós precisamos e atitudes que nós precisamos ter daqui para a volta de Jesus precisa ser algo que espere que nós tomemos posições mais adequadas para esse tempo. O dragão está aí e tudo que ele tem feito nesse tempo, o Senhor tem permitido nesse tempo, o ajustamento e a costura de todas as coisas, para que ele se assente ou assente o homem dele, a cadeira do mundo, governe a terra nesse tempo. Dentro desse tempo que nós estamos vivendo, dentro da nossa conversa que nós precisamos ter com o Espírito Santo. Todos esses textos, se nós não conseguirmos abrir, vou pelo menos dizer aos irmãos, e os irmãos ainda existirem irmãos que anotem, não sei se ainda existem irmãos que anotem, existem irmãos assim, que anotam. Todos esses aí também. Eu acho que eu já vou dizer os textos, caso a gente não consiga abrir tudo, os irmãos leiam em casa, pode ser? Então, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Esse é um dos textos dos quais nós precisamos, e todos esses textos serão textos que farão parte de nossa vida daqui até a volta de Jesus. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Atos 3, do 19 ao 21. Atos 3, 19 ao 21. Segunda Timóteo
4, versículo 8. 2 Timóteo 4, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4. 2 Coríntios 11, verso 3 e 4. João 8, 30 a 32. Irmãos, pode escrever no 32 aí, até o final. E o que vem depois do 32 até o final é continuidade daquilo que está no verso 30, que é uma realidade terrível dos nossos dias. Vamos ver se a gente consegue ler esse texto de João. Ezequiel 47, de 1 a 5. Ezequiel 47, de 1 a 5. O último texto, respeito à nossa identidade em Jesus, Mateus, capítulo 5, 14 ao 16. Com certeza nós não conseguiremos abrir textos todos aí, mas, irmãos, suas casas, no meio da semana. Então, uma das realidades que nós precisamos começar a conversar com o Espírito Santo acerca dos últimos dias, o que é? 2 Timóteo 3, de 1 a 5. O que o apóstolo Paulo diz a Timóteo? Olha que coisa interessante, amados. Paulo diz assim: mas você precisa saber, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis ou trabalhosos, pois os seres humanos serão egoístas, ou uma versão usa a expressão aqui, pouco melhor do que esta, diz amantes de si mesmos, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Preste atenção no versículo agora. Tendo forma ou aparência de piedade, mas negando o poder dela. Olha só o mandamento que o apóstolo Paulo dá para ti. Fique longe dessas pessoas. Sabe qual é o problema de tudo isso, amados? O problema de tudo isso é que essas pessoas não são pessoas do mundo. São pessoas dentro das igrejas, com quais nós convivemos todos os dias, todos os domingos. Nos abraçam, e ora conosco, e sorri. Convivemos com elas durante o ano inteiro. Então é impressionante o que Paulo diz. E esse é um ambiente que estaria dentro das igrejas. Nós estaríamos convivendo com pessoas com esse tipo de natureza, posição. Então, dentro da nossa conversa com o Espírito Santo, precisamos perguntar para ele, o quanto disso existe em nós, o quanto disso existe em mim. Porque se eu não conseguir identificar essas coisas em mim, como conseguirei identificar nos outros? Então, dentro da nossa comunhão com o Espírito, dentro da nossa conversa com o Espírito, dentro da nossa amizade com o Espírito, isso precisa ser algo que a gente precisa desmistificar no nosso dia a dia. Precisamos aprender, começar a sentar com o Espírito, conversar com Ele de maneira normal, com reverência, santo temor, mas como a pessoa está ali, o Espírito está conosco. Tendo condições, sabendo que temos recebido ouvidos para ouvir. E será que temos conseguido ouvir o Espírito, por mais que Ele tenha dito, falado? Será que temos condições de identificar isso em nós? Quanto temos sido amantes de nós mesmos? Quanto existe disso em nós? Quanto existe de avareza, de orgulho, de arrogância?
Então, se nós não tivermos um pouco de sinceridade com o que diz respeito ao nosso coração, nós não conseguiremos desenvolver ou termos nem mesmo uma relação básica. Como termos um relacionamento com o Espírito se cultivarmos atitudes que o entristecem, atitudes que limitam ou que nos coloca como inimigos dele. Como conviver com pessoas que já caminham num nível de engano tão grande. Está lá Mateus 24 e dezenas de outros textos. Então a gente sempre olha depois dos acontecimentos que Jesus vai dizendo a respeito dos últimos. Então a gente olha nas pragas, a gente olha nos terremotos, a gente olha no processo de destruição do mundo. Mas antes de qualquer coisa de Jesus dizer tudo aquilo ali, no iniciozinho do capítulo 4 de Mateus, Jesus diz: cuidado, para que ninguém é impressionante. Então, antes de nós olharmos todos aqueles acontecimentos dali da terra que irá acontecer, o diabo nos impulsiona para aquilo ali muitas vezes. Ele nos rouba a compreensão de nós olharmos para aquilo que tem sido a realidade evangélica quase do mundo inteiro. Conviver no engano. Está aí, se você notou aí, olhe 2 Coríntios. Abrir da maneira como você escreveu. Olha o que Paulo diz. 11 Coríntios, 2 Coríntios 11. Realidade terrível. O apóstolo Paulo descreve com os irmãos de Corinto. A partir do verso 1, o apóstolo Paulo vai dizendo para eles: eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Portanto, suportem-me. Eu tenho zelo por vocês, com zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Agora, olha só o temor do apóstolo Paulo. Temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se vem alguém que prega, olha o tamanho do problema. Pois se vem alguém que prega um outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos. Ou se vocês aceitam um outro espírito diferente daquele que já receberam. Ou um evangelho diferente do que já aceitaram. Vocês toleram isso? Muito bem. Imagina o apóstolo Paulo vivenciando isso há quase 2000 anos. O temor que ele carregava pelos seus irmãos. Esse é o retrato dos nossos dias. O que a realidade evangélica vive hoje é outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. Como nós podemos dizer? Como discernir Jesus e Jesus, Espírito e Espírito, Evangelho e Evangelho? Tem uns irmãos, lá nós temos uns desses que geralmente dizem assim: tudo que é de Deus é bom. Eu falo, pois é, o problema é você saber o que é de Deus. Não, tudo que se tem na internet que prega de Deus é bom. Como tentar isso desses dias?
Como discernir qual desse Jesus nós servimos ou conhecemos. E esse Espírito e esse Evangelho. Como ter uma compreensão espiritual, profética dessas coisas. E como nos posicionarmos em relação a isso. Se eu percebo, se eu vejo, como que eu vou me posicionar em relação a isso? Isso é algo que cresce como a erva daninha. Tive experiências lá, onde estamos. Cheguei em determinado lugar. Tinha lá vários pastores. Casa de um pastor. E estava orando e tinha um lá orando. Como diz, o meu santo já não bateu com o dele. Nem na roda eu entrei, fiquei lá atrás. Ele veio orando, pastor por pastor, e eu disse para o Espírito, não deixa esse homem vir. Ele olhava para mim e eu, não vem em mim. Queria vir em mim, eu disse, não venha em mim. Veio, graças a Deus. Irmãos, ouvissem, foi dito nessas rodas. É de chorar, amado. É de dar desespero. É impressionante. Está tudo aí, é outro Jesus. Outro Espírito. Outro Evangelho. É impressionante como o diabo consegue dar algo que é semelhante, estabelecer um padrão com os mesmos nomes. Não, é Jesus. Falo de Jesus. Espírito, não é o Espírito, temos o Espírito, ministramos o poder do Espírito. O Evangelho, claro, nós abrimos a Bíblia, ministramos a Bíblia, está aí o Evangelho. Não tem nada a ver. O apóstolo Paulo diz, só Deus, só Salvador, só Senhor, Batista. Não podemos ignorar, amados, a ação intensa de Satanás nesse tempo. O poder do engano nesse tempo. É algo que nós, acredito que nós não conseguimos medir. O poder do engano sobre os filhos de Deus. Todos aqueles que enganam e se enganam a si mesmos, que dizem para si que não podem ser enganados, e o relacionamento que eles têm com Jesus, eles estão imunes ao engano. Talvez já esteja enganado isso. Tudo que o diabo aprendeu, veio somando desde o início da criação. Na sua relação com o ser humano, de engano, preparação para se assentar e desejo de ser adorado. Tudo que ele preparou e juntou, ele tem desaguado na nossa geração. Tem usado contra nós. E é algo que nós precisamos dar atenção. Como damos atenção a isso? Conversando. Precisamos conversar com o Espírito sobre isso. E é conversar mesmo. Pegar o texto, ler textos como esse, dizer, Espírito, ensina sobre isso, até que qual a profundidade dessas coisas. Conversar com irmãos. Visitei o Sadi Adriano, ficamos ali uma hora, uma horinha.
falando só sobre essas coisas. Conversar com irmãos que edificam, amados. Que a conversa edifica, que você sai dali, fala, que coisa boa. E conversando a respeito das coisas de Deus, nós damos oportunidade para o Espírito falar com a gente ali. Agora, se a gente não fala das coisas de Deus com os irmãos, a gente não dá nem oportunidade para o Espírito falar o que ele quer falar. Então, levar isso para o Espírito e dizer qual a profundidade disso. Como eu posso discernir isso? Como eu posso ver isso? É impressionante, o apóstolo João diz, lá em 1 de João, que nós precisamos ter capacidade de discernir, conhecer o Espírito. O está dizendo, falando, você discernir que tipo de aquela pessoa. Quem está dizendo? Quer dizer. Então, tudo isso faz parte desse tempo, dessas coisas, dos nossos dias. Agora, algo que tem me chocado muito, muito é João 8. Muito. Nós estamos dando isso lá, abrindo esse texto lá, já tem 4 meses ou mais. Este João 8 é algo impressionante. Vamos ver no início do capítulo, os irmãos conhecem o texto da mulher adúltera. Depois Jesus começa a dizer que ele é a luz do mundo, ele começa a falar com os judeus. E aí, no verso 30, o texto diz assim: quando Jesus disse isto, tudo que vem antes aqui, não dá para nós lermos, nem o que vem antes, depois também é muita coisa, os irmãos depois se puderem ler. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. E vocês conhecerão a verdade, e a verdade dará. Então o texto diz que eles haviam crido em Jesus. Jesus vai dizer para eles: se vocês permanecerem, é uma evidência de que creu. Então aquele que não está em Jesus, mesmo estando numa congregação, se não estiver nele, o seu crer é um crer falso, um crer mentiroso. Não para nada. É um crer de 2 Coríntios 11. Outro evangelho, um crer de outro evangelho. É um crer diferente de 1 Samuel 10. Porque o crer de Jesus, ele nos faz uma nova criatura todos os dias, o tempo todo. Todas as vezes que você entra no lugar secreto, você sai dali renovado, revigorado, abençoado, tudo e, com certeza, um pouco melhor do que você entrou. Está lá no breve manual. Então, a nossa permanência em Jesus é uma evidência de que nosso crer, de fato, é o crer de Jesus. Permanecer nele é viver para ele segundo a palavra dele, o que ele disse: se vocês permanecerem na minha palavra. E é isso. Será que nós conseguimos ouvir o Espírito? Quantos? E a palavra de Jesus? Talvez quantos? Talvez a maioria, quase que a totalidade dos crentes da nossa geração, abrem ou é aberta a eles a palavra somente. Oh, amados, não é permanecer.
Imagina a gente chegar aqui todo domingo e dizer que ama Jesus através da adoração. E a adoração é a expressão do nosso amor a Jesus, de identidade que nós o conhecemos, é dizer a verdade no nosso íntimo, é nos entregarmos a Ele. É uma expressão de amor. Como vamos dizer que o amamos, o aplaudimos, que o adoramos? E a semana inteira a palavra não faz parte da nossa realidade de vida. Irmãos, percebe o quanto nós mentimos ao Senhor? Percebe? Amém? É difícil dizer amém, e não é? Mentimos, amados. Muito. Precisamos, como nós dissemos no início, mudar muito de nossas posturas. Começarmos a cultivar alguns posicionamentos com Jesus. De fato, aquelas posições me identificam com aquilo que eu digo. Tenho dito lá para os irmãos de Vila Rica, parem de falar. Vejam. Dizer. Assim. Porque quem fala demais, geralmente faz muito. Para de falar. Vive um pouco, faz um pouco. Porque a gente tem, às vezes, a preocupação de viver aquilo que a gente sabe. A gente começa a meditar naquilo que a gente conhece. E a gente começa a nos policiar para viver aquilo que a gente já sabe. Agora, se a gente só perde o tempo, eu preciso testemunhar, preciso falar, perde a noção de que o maior testemunho não é falar. Vamos conversar isso. Os textos. Esse texto aqui, quero ler só um pedacinho no final aqui para os irmãos. Desses judeus que haviam crido em Jesus. Olha o que Jesus diz para eles, verso 44. Para esses judeus. Verso 44, tudo que está aí, Jesus está conversando com esses judeus aqui que haviam crido nele. Olha, eu vou ler o verso 30, 31 e depois nós vamos ler o 44, para nós entendermos a seriedade disso. Quando Jesus disse isso, verso 30, muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, lá para o 44, vocês são o diabo, que é o pai de vocês. E vocês querem satisfazer o desejo. Olha, coisa terrível, Jesus. Vocês querem satisfazer os desejos. Ele foi assassino desde o princípio. Jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade nenhuma. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Porque é mentiroso, pai da mentira. Haviam crido em Jesus, de fato? Era um crer verdadeiro? Percebe como é sério a revelação de Jesus? Não basta eu creio. Basta dizer Jesus, meu Salvador. Basta dizer essas coisas. Quantos crentes? Está lá no breve manual, um pouquinho depois, o Senhor Jesus diz, muitos irão me dizer naquele dia, Senhor, Senhor. Profetizamos, fizemos obras, curamos, fizemos coisas espetaculares no teu nome, Jesus. Para ela. Nunca.
Eu entendo que nós precisamos, na nossa geração, levar Deus um pouco mais a sério. Estou chamando as pessoas, estou dizendo, colocar a revelação mais séria. E entendermos que, dependendo como eu vivo a minha vida, eu corro o risco de ouvir isso aqui de Jesus. Imagina. Ouvir um negócio dele. Uma das coisas que nós precisamos descobrir ou confirmar em nós é a identidade dessas coisas. A identidade do meu crer, a identidade do meu amor em Jesus, a identidade da minha conversão, da minha rendição em Jesus, a natureza dessas coisas e a natureza do meu batismo. Preciso rever essas coisas para ver se a identidade dessas coisas elas são firmadas de fato em Jesus, se existe evidência, como Jesus diz, de uma permanência na palavra dele, nele. Então são coisas que têm me levado a entrar em crise nesse tempo. E pelos meus irmãos. Olhando para a igreja de Jesus. Oro, choro, porque você vai vendo isso muito claro nas pessoas. Pergunta para o Espírito. Está escrito. Então nós precisamos meditar isso, meditar nessas coisas. Como eu e você, precisamos, cada um de nós, responder aquela pergunta de Jesus. 8. Se ele vier, ele vai encontrar fé? Então, a gente tem que responder: fé na terra. Fé, hein? Vai encontrar fé em mim? Sim. Se eu estiver vivo até lá? Eu preciso. Você precisa. Ninguém tem que responder por ninguém. Tenho que dizer: Jesus, quando o Senhor vier, e por graça, misericórdia, eu continuar permanecendo no Senhor, vou encontrar fé. Mesmo a minha vida seja tirada. Não é minha. Eu já entreguei ao Senhor já. Então é tua. Se tirar, está me levando para casa. Mesmo que custe isso. Preciso responder para Jesus. Cada um dos irmãos. Nós precisamos parar de dar respostas prontas para Jesus. Precisamos responder dentro de um relacionamento vivo, pessoal, com Ele. Conversando, levando essas coisas a Ele. Trazendo isso para nós. Você vai ver que existem muitos textos que Jesus trata na nossa individualidade. Tem textos que Jesus trata no coletivo. Mas a maioria das coisas Jesus trata na nossa individualidade. Eu com Ele, você com Ele, nós precisamos responder a Ele essas coisas. Entendendo o tempo que terrível. Vamos em Atos 3? Então está aí essa revelação. Para mim, quando começamos a abrir essa porção de João 8, eu perdi o sono muitos dias, confesso para vocês. Muitos dias eu fiquei sem dormir, meditando nessas coisas. Já tinha lido dezenas de vezes tudo isso aí, mas nunca tinha os olhos abertos para
para entender tudo. Atos 3, 19 a 21. Está aí outra porção que irá nos acompanhar nesse tempo. Portanto, arrependam-se, convertam, para que sejam cancelados seus pecados, vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor tenham tempos de refrigério, e que Ele, o Pai, envie Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, o qual é necessário que o céu receba, outra versão diz o contenha, segure o retenha lá nos céus, até os tempos da restauração de todas as coisas. Deus, das quais Deus falou pela boca dos santos profetas desde a antiguidade. Está aí um dos textos preciosíssimos também, que creio que o Espírito já está se movendo para preparando isso entre os santos, entre aqueles que fazem parte do remanescente fiel. O Espírito preparando seus filhos para apresentá-los a Jesus. E é para nós isso aí, não é para os crentes, é para a igreja. Para mim, para você, arrependa-se, se converta. Então é um texto que nós precisamos levar para o Espírito Santo e conversarmos com ele, amados. Ler no nosso lugar secreto. E dizer para o Espírito, Espírito, como é essas coisas? Como experimentar um tempo de restauração de tudo no meio do ambiente, 2 Timóteo 3, João 8. Como ter todas as coisas restauradas no ambiente de... Como isso é? Com certeza, ele dirá aos irmãos dele fazer mais. Até que ponto isso faz parte do meu desejo com ele? Até que ponto eu abro isso e isso começa a queimar em mim? Restaurar. A gente usa textos já para falar sobre avivamentos, reavivamentos. Amém? Sim. Então, de avivamento, reavivamento. São coisas muito simples, amado. A pessoa precisa ser reavivada a partir de algo que ela já viveu. Como que alguém vai dizer, Espírito, reaviva? Reavivar o que? Se às vezes a pessoa não vive. Para mim, isso é decisão de viver de maneira coerente como Paulo viveu. Quem vive o Evangelho de maneira plena, precisa de reavivamento. Já vive dentro de um fluxo da vontade de Deus. Como um discípulo de Jesus deve viver. Fazendo toda a vontade de Deus. Desfrutando de Deus. Tendo testemunho. Cumprindo todos os mandamentos mútuos, como o pastor Evandro disse. Então, a pessoa que vive essa dinâmica de reino, que vive esse Evangelho, precisa de reavivamento. Ela precisa só no processo final restaurar algumas coisas para que o Espírito encaminhe. Então precisamos conversar com o Espírito. Como vai restaurar a mim e a você? Vai fazer chover uma restauração? Tenho para mim, o Espírito irá restaurar aquele que tem desejo de ser restaurado. Aqueles que o começarem a buscar desejo dessa mesma natureza dessa revelação. Tem por que o Espírito restaurar alguém que não quer nada. Preciso abrirmos as Escrituras, começar a levar
não fizermos isso, o dragão, a serpente, pode nos enganar. O problema do engano, engana e dá outro evangelho. E a pessoa que aquilo ali é o Jesus verdadeiro. O Espírito Santo, o evangelho verdadeiro. O diabo não deixa. Engana, ele não deixa aquilo que é dele. Sempre irá plantar algo que é semelhante. Algo semelhante não é a mesma. Amém? Que Deus tenha misericórdia de mim e dos irmãos. Nós possamos levar isso ao Espírito, meditar nesse tempo. E toda a revelação do Senhor nesse tempo, ao abrir, possa começar a queimar o nosso coração. Arder de desejo, da alegria, percebermos que temos ouvido. Vai ver várias vezes, na Nova Aliança, no Novo Testamento, até lá no Apocalipse, a expressão, ele, ouvidos para ouvir, ouça. O Espírito está dizendo à igreja. Ter ouvido. Se eu não tiver ouvidos para ouvir, eu não vou. Deus nos abençoe. Uma das frases mais impactantes, Spurgeon, diz: toda vez me lembro, cristão que deveria ser, tenho vergonha, cristão que sou. Nós possamos entender isso nesse. Todo equipamento que temos recebido como congregação, todos os textos que temos aberto, tudo que temos compartilhado, buscando em graça e misericórdia, o que vem do Senhor e da sua palavra, é para nos moldar, instruir, confrontar, disciplinar, entendendo este tempo. Gostaria de dizer que esse é o tempo mais difícil, mas teremos tempos muito mais difíceis. Até recebamos o céu. Bem-aventurada, vinda do nosso Senhor. Precisamos nos preparar.